Começando mais um Franquia Sem Segredo com esses dois feras aqui do meu lado. Que honra poder estar aqui conversando com eles e aprendendo cada dia mais um pouquinho sobre franquia, um pouquinho sobre esse universo que é maravilhoso. Que eu descobri uma nova, que a cada 25 centavos gasto de R$1 da população brasileira, 25 centavos cada R$1 gasto, 25 centavos é gasto numa franquia. Então, assim, cara, é um mercado absurdo e a gente tá aqui para discutir, bater papo com esses dois feras. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Riso? Opa, tudo bem? Ainda com muito frio por aqui. Riso lá da Austrália, de Casa Nova. Não tá sem olheira, cara, tá de boa. Tá de boa, né? E outra também, né, cara? Viu, não tem mais tanto o que fazer também. Depois tira o dia pra descansar, fica de boa, não é, Luiz? Vai caçar aranha. Vai lá caçar aranha no banheiro, entendeu? Tá suave, tá leve. Você tá dando os nomes, depois fica reclamando que eu dou os nomes, mas tudo bem, vamos nessa. Bom, seguindo, que a gente tá aqui já há alguns programas debatendo sobre a integridade do franchising. E tem uma pauta muito legal aqui, que é a nossa 8ª pauta, sobre a proposta da integridade verdadeira e não do que está acontecendo aqui, né? Do que está rolando. E a gente deu no programa passado um preview sobre o conflito de interesse e a falta de transparência, que eu acho que isso é algo que tem acontecido muito no meio das franquias, né, Riso e Luiz? Bastante. Eu até para provocar um pouco esse tema especificamente, eu sei que o Luiz tem uma série de colocações e de ideias sobre isso. Eu mandei para vocês, nesse tema, uma coisa muito antiga da Associação Internacional de Franchise, que foi editada, eu acho que em 1995, alguma coisa parecida, que era sobre como os franqueadores tratam as chamadas cooperativas de compras, né? E aí, a IFA fez um compêndio de informações de como cada franqueador trata fornecedores licenciados preferenciais, fornecedores licenciados, se eles adotam o sistema de rebate, né? De receber um direcionamento, uma grana por fora ou não, o que no mercado americano é absolutamente proibido pela questão do disclosure, da transparência, né? E como isso acontece aqui no Brasil. Então, assim, novamente, eu coloco que essas coisas de comissão por fora, elas não são ilegais, mas eu considero elas uma relação de transparência com o seu franqueado absolutamente imorais, por uma relação muito simples. O franqueado, logo ali na frente, ele vai descobrir o que você está fazendo e de que você está ganhando de quem. E eu já vou dar um exemplo, né? Estava eu com um franqueado de uma outra marca que eu não estava trabalhando na verdade, para uma outra franqueadora em Goiânia, quando ele foi interrompido a nossa conversa, estávamos no shopping, por um fornecedor de uma famosa marca de bebidas que perguntou para essa franqueada, dessa franquia especificamente, se ela ia precisar ou não de mais bebidas. E ela falou que o estoque estava legal, que ela não precisaria de nada. Quando este fornecedor falou, mas você tem que precisar, porque temos um contrato com o seu franqueador que obriga você a precisar. Parei. Esse é um tema, assim, ele é muito sensível por diversos pontos. Ele é sensível porque a regra tinha que ser clara. Ele é sensível porque a pessoa traída vai ficar muito brava, com certeza. Né? Então você... e isso acontece de forma direta ou indireta. Ou seja, tem um franqueador que recebe um determinado comissionamento pelo aquilo que a rede está comprando, e tem franqueador que não recebe em dinheiro, em espécie, mas recebe em abatimento. Então, enquanto a rede paga 100, o franqueador paga 80. Pelos produtos que ele repõe na própria unidade. Então, e aonde que essa conta fica ruim?
de fechar. E assim, é uma prática, no Brasil é muito comum isso. Você vai batendo em porta de rede, as amarrações com fornecedores são muito feitas nesse sentido. E é ruim porque isso que ele falou que é uma coisa que não se divulga muito aqui em muitas redes, que é essa que ele fala clube de compras, que é a associação de compras. Tem vários nomes que muitas redes dão. Eu estou trazendo você para dentro. E se o apelo nós vamos lá no fornecedor e nós vamos entregar um volume grande, e a ideia desse volume grande é eu ter um volume bom para poder ter um melhor custo e para poder pôr o produto na loja a um preço mais interessante, quem que beneficia disso? Toda a rede. Franqueador e franqueado. Também, principalmente se o franqueador tem as lojas próprias. Eu estou comprando um pool, fazendo um pool de compras. Eu chego para o fornecedor e falo, cara, era isso, agora é esse caminhão de pedido aqui. Aí, de repente, eu descubro que o que devia ser um esforço de venda, o cara está ganhando lá. O seu discurso fica feio, entendeu? E aí entra naquela tecla, desapertou o ético. É o que você falou, né? Ilegal não é, né? Mas não é nem um pouco ético. Então, assim... Jamais você vai querer fazer um negócio com um cara que ganha dinheiro nas suas costas. E começa por aí. Né? Então, mas eu vou dar um exemplo de um mercado que faz isso de uma forma transparente, goste ou não. E aí aquela história, goste ou não. Aí é um direito seu de ficar... Mas absolutamente transparente. O mercado de arquitetos. O arquiteto faz um projeto para ti, ele cuida da sua obra. E se ele vai cuidar da gestão da sua obra, está escrito lá. Se você lê o contrato com o arquiteto, a maioria dos contratos de arquiteto está escrito de uma forma bastante clara que ele vai cobrar 10% da sua obra. Então, de tudo que você comprar, ele cobrou para você o projeto, ele cobra um FII da gestão da obra, mas ele cobra um FII percentual sobre as compras. Então, se você comprou porta, janela, fio, o famoso piso, RT, né? Ele cobra, só que... O que deixa, às vezes, gente muito pé da vida? Fala. Desculpa. Esse é o engenheiro. Porque o arquiteto, ele cobra escondido o chamado RT. É da loja. Não é é que é a loja que paga eu ia chamado chegar reserva técnica. Entenda a diferença. Eu ia chegar aí. Engenheiros, quando estão fazendo a obra, ganham um percentual daquilo que foi consumido. A remuneração deles como você falou, é transparente e é contrato. Mas o RT que arquitetos cobram não é transparente. Não. Eu ia chegar o arquiteto decorador que ganha no tapete. É isso aí, ele indica a loja para você comprar e ganha por fora, quietinho. Eu ia chegar. Técnica. Eu vou te dar outros nomes. Pichuleco, o do guarda, reserva técnica. O que as agências usam? Bonificação de produção, bonificação por veiculação. BV. Essas são as BP e BV. Essas são as malandragens do mercado não transparentes. O exemplo que você deu é de transparência, mas geralmente é pelo executor da obra que acontece mesmo com o engenheiro. Eu sei. E eu ia chegar aí. É exatamente para aí que eu estava caminhando, para esse beco. Mas, de fato, vou refazer então. Quando o arquiteto faz a gestão da obra, não precisa ser não necessariamente o engenheiro. Sim, perfeito. Quando o arquiteto faz a gestão da obra, no contrato vem escrito. Que ele cobra um X% sobre o valor de compra. E aí vocês se anteciparam ao que eu ia falar. Sim. O problema é quando você descobre que o cara, lá na ponta, aí ele quer fazer compra com você. Então ele vai na loja de material de construção, ele vai na loja de decoração, ele vai no shopping de decoração e te leva em determinadas lojas. Que é a mesma coisa que você faz quando você viaja para fora. Tá? Sim. Por que o guia de turista te leva naquela lojinha? É naquele restaurante que você tem que comer, que é o melhor. E não precisa ir para fora, você vai aqui também. Você vai no... sei lá... Em Campos de Jordão, cara, não precisa ir longe, vai para Campos. Pra Campos, o cara te recruta e te leva a comer. Se o cara para nos quiosquinhos, compra essa pimenta, compra isso... É porque ele tá ganhando o payback dele lá, uma comissão. E assim... Nessa situação, eu acho que esse é o ajuste que fica complicado. Porque a gente tolera essa situação quando a gente está passeando,
nos nossos passos. A gente sabe que o cara tá levando a gente naquela loja porque vai ganhar Ele vai ganhar a comissão, claro. Que pode ser direto ou indireto. Ele pode receber uma bonificação em dinheiro ou ele tá levando o restaurante porque ele almoça lá. Ele senta no canto e almoça lá. Né? Mas ele deve ganhar, além do almoço, um FII. Mas aqui no Brasil, Luiz, o cara tá ganhando os 10% que tá no seu contrato e mais 5% da loja. Isso, esse não é transparente. Esse não é Porque aqui é Brasil, amigo. O Brasil não é para amadores. Entendeu? Esse não é transparente. Mas vamos para exemplo, em franquias, especificamente. Vamos lá. Eu conheço o arquiteto que define o mobiliário de acordo com a indústria de imóveis paga para ele e que vai sobrepor o preço para o franqueado. E eu conheço o franqueador que ganhou o mobiliário de graça da indústria e do arquiteto, mas que obriga o franqueado a pegar aquele móvel muito mais caro, que poderia ser feito de uma maneira muito melhor para diminuir o investimento inicial. E assim vai. O que vocês puderem imaginar. Então, a falácia desse tipo de coisa. Vou linkar isso com aquele dado que o Ricardo colocou da última vez. Por que todas as franquias no Brasil têm um retorno entre 18 e 24 meses? Como é que pode acontecer isso? Com esses custos absurdos, né? Desde compra de equipamentos, compra de utensílios para a operação, compra de mobiliário, o esquema já começa todo assim. Vamos lá, eu não estou afirmando que é ilegal. Eu apenas gostaria que a circular de oferta deixasse claro que ganhamos uma comissão de todos os nossos fornecedores. Você quer entrar? É assim. Não quer? Não entre. Então, mas aí você vai escrever, você fala para o seu cliente. Eu tive uma discussão no passado bastante recente com um cliente sobre isso. Ele está agregando produtos, ou seja, ele tem um modelo dele da operação e ele resolveu trazer mais produtos. E ele buscou e homologou 2 ou 3 fornecedores. E ele falou, cara, como que eu posso para ganhar uma comissão? Eu falei, você não vai ganhar comissão, você não tem 2 unidades próprias? Negocia melhor o preço lá. Porque você trazendo o produto para todo mundo, inclusive para você, com um preço melhor, você já está ganhando a sua comissão. Porque você está negociando volume. Agora, o cara não vai vender melhor para o seu franqueado. Eu falei, e mais, se você trouxer, a gente podia até brincar de fazer isso uma simulação numa planilha, para ver aonde que a conta vai fechar e onde não vai fechar. Se o cara vendendo um preço honesto para todo mundo, sem a comissão do cara, ele vai vender um preço melhor, os franqueados talvez comprem até mais produtos e vendam melhor, com uma margem maior. Vendendo com uma margem maior, o que o franqueado vai ganhar? E aí que ele não enxerga, o franqueador. Ele não está ganhando royalty sobre a venda que o cara fizer. Então, se o cara vender mais, ele já está ganhando. Ele não precisa cobrar do fornecedor. Mas é essa mania de querer ganhar em todas as pontas. Ganhar de todas as pontas, querer fazer parte de tudo, querer ter participação em tudo. Se o franqueado compra melhor, repõe estoque ou adquire estoque a um preço melhor, pode comprar até mais volume, porque vai ter mais dinheiro, vai ter mais giro. Vai ter mais giro, vai ter um bom faturamento. O bom faturamento retorna para o franqueador como royalties. Mas aí, deixa eu colocar um ponto que é crucial. Eu quero aproveitar essa excelente definição que o Luiz acabou de colocar, que é isso que separa o joio do trigo. O que são franquias de marca e produto? O que são franquias de negócio formatado? Negócio formatado. As franquias de marca e produto têm interesse em desovar, em colocar o produto através de uma revenda exclusiva chamada franquia ou franqueado. Já as franquias de negócio formatado estão interessadas em preservar o know-how, o conhecimento, our system, o nosso sistema de operar, né? O nosso pó de pirilim-pim-pim, como sempre fala o Luiz. E o exemplo que o Luiz deu é típico das franquias de marca e produto, que não é ilegal, não é irregular.
mas não geram uma transparência. E você não vai conseguir exigir essa mesma transparência do franqueado. E o que ocorre, Luiz, até vou colocar, é muitos franqueados, quando percebem que estão sendo, não vou chamar de enganados, mas estão alimentando duplas remunerações com royalties em cima de produto, em cima de comissão, eles também começam a licenciar, a buscar fornecedores. Eu dei o exemplo para vocês da famosa rede de pão de queijo, que o franqueado tinha uma relação com o franqueador chamada relação Vampeta. O franqueado fazia de conta que comprava o pão de queijo e o franqueador fazia de conta que vendia o pão de queijo, né? E assim as coisas foram indo até que a rede foi desaparecendo. Vocês estão rindo, mas isso acontece todo dia no mercado. O Luiz sabe disso. E aí vai para tudo quanto é produto, onde o processo é manufaturado pelo franqueador, produto, ou ele delega a um terceiro desde que ele ganhe uma comissão. Repito, é irregular? É ilegal? Não. Mas não há transparência nessa relação. Não cobre do seu franqueado que ele vai fazer a mesma coisa com você logo, logo. Não, se eu não estou sendo transparente com o Riso, por que o Riso vai ser transparente com o Ricardo? E por que o Ricardo... Se alimenta um ciclo de maldade. Não, e fadado a morrer, né? Porque é igual a questão da casa de carnes, né? Então você tem uma franquia de casa de carnes onde você vende para o seu franqueado mais caro a carne do que o franqueado pega no pão de açúcar. Como é que você quer que dê certo? É impossível, né? A conta não fecha. Tem como, não fecha. Você pode ver, esse é um exemplo de refrigerantes. Muitas franquias na área de fast food, o franqueado prefere comprar o refrigerante no supermercado, em que a chamada distribuidora engarrafadora oferece muito mais vantagem do que para a própria rede. E fica claro que o franqueador acabou aceitando aquele tipo de refrigerante, ou aquele tipo de bebida, seja qual for, porque ele tem um contrato de 5, 10 anos e ganhou uma baba de dinheiro para fechar esse contrato que obriga a rede a comprar exclusivamente aquele tipo de produto. É isso. Vamos girar? Vamos. Fala, Luiz, fala, não queria te interromper, Júlio. Não. Eu acho que o problema não é legalidade ou ilegalidade, é ética, né? É ética e transparência. Isso. E, de novo, onde que tinha que estar isso? Na COF. Ali esse é o lugar onde eu deveria informar sobre todas essas relações, né? Quem são os meus fornecedores, qual é a minha relação com o fornecedor, porque eu estou entrando, eu tenho que saber. E aí, de novo, é importante para o franqueador e é importante para o franqueado. O franqueado que ainda é o candidato, ou seja, ele ainda está avaliando a franquia, ele pegou a circular de oferta, este é um ponto que ele tem que passar por tudo. Né? Aí, no outro episódio que eu falei de algumas travas, de como tentar melhorar e educar isso, cara... Antigamente, você pega o processo padrão, né? Eu te entrego uma circular de oferta, aí eu tenho que esperar 10 dias para assinar um contrato ou receber qualquer pagamento. Então, geralmente, o pessoal põe lá a circular de oferta, 10 dias depois o contrato. E o mercado acabou criando um costume de você ter um recibo de entrega da COF, porque aí você prova a data que você entregou a COF para ter esse intervalo de 10 dias. Eu faço depois... um recibo posterior. Antes de assinar o contrato, eu ainda faço um recibo de leitura. Eu faço o cara assinar. Ele atesta para mim determinados pontos que ele leu a COF. Você leu que tem isso? Então, é uma folha que eu falo, ó, você leu que é um negócio que eu não estou garantindo sucesso? Você leu que tem risco empresarial? Você leu isso, você leu isso? Ou seja, eu faço uma relaçãozinha de coisas que o cara, na hora que você põe na frente dele, ele fala, opa, não li. E eu já tive vários casos de franquias que eu atendo, que eu implementei isso, que o cara fala, não, então peraí, sabe o que é? Eu queria ler de novo essa COF. E aí o cara volta, porque ele não havia lido. Então, assim, é assim que você começa, colocando determinados gatilhos,
é uma forma de você começar a educar o mercado. Então, várias vezes, quando você põe esse documento na frente, o cara olha e fala, opa, eu acho que eu vou ler de novo esse documento aí. E aí, resumindo, acho que tudo que a gente tem falado aqui só tem uma palavra que eu acho que matou a pau e o Riso mais bate na tecla. Transparência. Eu acho que esse é o maior problema que a gente tem hoje dentro do mercado da franchise no Brasil. Porque se todos fossem transparentes, cara, isso influencia demais você em adquirir uma franquia e entrar numa determinado tipo de operação se o cara fosse transparente. E que o que eu acho que acontece, que não tem a transparência, né, Luiz? E veja, eu não vejo... Eu acho que não é proibido, não é nada, mas eu acho que assim, na prática, quem você acha que vai ser um franqueador que faz essa prática, ou seja, ganha as comissões tudo de forma escondida, ou seja, não é claro, não é transparente, você acha que esse cara teria coragem de escrever lá na circular de oferta? Não. Olha, eu estou informando você que dos fornecedores eu ganho um repique aqui de 10%. Não, jamais. Por quê? Porque é muita coisa que você vê, que nem... Tivemos um caso antes dessa infeliz tragédia aí que aconteceu no Rio Grande do Sul, teve um caso de uma outra... o ano passado, que um município, as pessoas se uniram para construir uma ponte. Não esperou o poder público resolver. A população foi lá. O valor foi tipo 10... Eu vi isso. 10 vezes mais barato. Né? E acaba sendo sempre assim. Ou seja, o cara não quer ser transparente nesse nível. E aí você elimina essas coisinhas. Coloca ali que você está ganhando 10% para fazer o projeto. Coloca aqui que 10% vai para o produto tal. Coloca aqui que... O cara não vai colocar isso. Não vai colocar isso. E aí o cara descobre depois, ele tem duas reações. Tem o cara que vai fazer o que o Riso falou, ele vai... Finge que você vende, eu finge que eu compro. E eu vou te enganar também. Então é o cara que aí ele fica bravo, ao invés dele sair, brigar com a franqueadora, rescindir, mudar o negócio, não, ele fala, já pus um caminhão de dinheiro aqui, já estou operando isso, quer saber? Ele está sendo desonesto comigo, você é desonesto com ele. Ou seja, você gera um ciclo de maldade que não tem fim. E é ruim para todo mundo, né? Até interessante isso que o Luiz está colocando, que vocês estão replicando, é que franquia de marca e produto não é para cachorro pequeno, é para cachorro grande. Vocês conhecem algum dono de concessionária que é um pequeno empresário, um franqueado, um micro franqueado? Vocês conhecem algum dono de rede de postos de gasolina que é pequenininho, que ele está lá cuidando do postinho dele? Não, o jogo é pesado, o jogo é cheio de amarrações e é para ganhar dinheiro por volume. Então não tem operação, não existe esse tipo de coisa. Por isso é que essas operações vão, entram, quebram, se reciclam, vão de novo, mas não é jogo para cachorro pequeno. Legal. Aí a gente entra numa pauta, então, agora, interessantíssima, que é o conflito de interesse. Como é que faz para resolver esse problema? Como é que, na opinião do Luiz, na opinião do Riso, para a gente melhorar a integridade do franchising, a gente poderia tocar nesse ponto para resolver é difícil, né, 100%, mas melhorar esse conflito de interesse que existe hoje, tanto com franqueadores, quanto com associações, enfim. Eu jogo... Então joga bomba. Deixa eu provocar o Luiz. Joga a bomba. Sabia. Deixa eu provocar o Luiz até como advogado. O Luiz, na minha época, existia o chamado advogado de Gillette. Você sabe o que era o advogado de Gillette? Não. Manda aí. Não sabe, não? Não. É que ele corta dos dois lados. Então, ele, ao mesmo tempo que fazia o contrato, a chamada documentação legal para o franqueador, ele também ajudava o franqueado contra o franqueador. Eu tenho dezenas de casos, né, do mesmo advogado que fez o contrato de franquia para o franqueador, ele advogou para o franqueado contra o franqueador do contrato que ele fez. Mas a gente tem uma evolução desse advogado, que eu já não posso mais chamar de Gillette. Ele assim, ele hoje corta dos 4 lados da Gillette, se a Gillette tem 4 lados, porque ele está
ligado a franqueadores, que ele faz o contrato, que ele faz a circular de oferta, ele está defendendo franqueados contra esse mesmo franqueador, ou ele está sentado na câmara de arbitragem que ele comanda ou que ele é proprietário e que ele inseriu obrigatoriamente no contrato de franquia que obriga o franqueado a utilizar a câmara de arbitragem quando houver algum tipo de conflito. Vamos lá, estourada a bomba nuclear, né? Deixa o cogumelo dar uma baixada. Deixa o cogumelo dar uma baixada. O melhor disso foi a risada do Ricardo na sua frente. A bomba nuclear. É verdade, né? Porque, assim, para qualquer lado que eu tente sair, Não tem jeito, tem conflito de interesse. Tem conflito de interesse, tem, realmente. Mas, vamos lá, tem alguns pontos que eu achei interessante. Eu, por exemplo, nesse ponto trazendo de lado para frente, nesse ponto da arbitragem, por exemplo, eu, há uns bons anos atrás, para mais de 15 anos, eu era um entusiasta de arbitragem. Cheguei a participar até na academia. Eu também. Eu cheguei a participar na academia, na faculdade, não lembro se foi no mestrado ou no doutorado, num grupo de estudos na São Francisco, que a gente promovia painel de debates e uma simulação de arbitragem. O modelo, de fato, o modelo é apaixonante, é muito legal. Eu, por acaso, saiu no Valor Econômico, eu posso depois compartilhar com vocês, anteontem, nesses últimos dias aí, uma matéria sobre arbitragem, né? E falando exatamente dos procedimentos arbitrais, não exatamente no mercado de franquia, mas trouxe dados de várias... trouxe dados de várias câmaras arbitrais, né? E aí você começa a entender algumas coisas, né? Por exemplo, o custo da arbitragem, goste ou não. E a matéria estava falando exatamente do sucesso da mediação, que eles chamam de cláusula escalonada. Você pode prever isso, ou a mediação pode acontecer no meio da arbitragem sem previsão contratual. Você não precisa escrever um contrato que vai ter obrigatoriamente mediação, que a gente tem agora uma lei específica de mediação, além da arbitragem. Mediação, ela fica no meio termo. É um procedimento mais simples, mais econômico, né? E é interessante. Existe a cláusula escalonada que você obriga a fazer primeiro mediação, depois arbitragem. Tem cláusula que você faz mediação, depois você faz arbitragem, mas se tiver impasse na arbitragem, você vai para a mediação e volta para a arbitragem. Você pode fazer umas cláusulas super complexas, mas no fim do dia isso fica caro, né? E aí é o que eu sempre falo, que a arbitragem é uma cláusula de barreira. Ela impede o acesso à justiça. Tem até discussões bastante judiciais, porque você tem o princípio da competência na arbitragem, que ele vai colocar você que a arbitragem ela é competente acima de tudo. Então, se as partes que são livres nomear a arbitragem, você está excluindo da apreciação do judiciário qualquer demanda ali, a não ser que a arbitragem preveja alguma coisa, a cláusula preveja. É muito comum na cláusula de arbitragem você prever que execução de medidas liminares a justiça comum pode atender, por exemplo, fechar a loja, execução de cobrança de royalties, às vezes corre em paralelo, mas essa questão ela fica resolvida só ali. E aí você tem, o nosso Supremo ele tem bastante decidido sobre essa questão, bastante clara essa questão da competência para arbitragem. Só que você tem muitos outros processos judiciais que acabam tramitando, o problema é que muitos acabam em acordo e aí você não leva essa discussão até o fim, para ver qual seria o mérito lá avaliado certinho. Mas se você teria uma discussão com relação essa questão da barreira. Por quê? Dá um exemplo simples, tá? Isso antigamente era uma estratégia que a gente usava, mas hoje já tem vários advogados por aí, ficou bem claro no mercado. Eu falo, olha, a Constituição fala que eu não posso afastar do judiciário nenhuma encrenca, nenhuma disputa. Todo mundo tem direito a buscar socorro no judiciário. Aí você tem essa competência da arbitragem. Se eu não tenho dinheiro para pagar a arbitragem, como eu faço? E é o que na 99,99 a dízima periódica que você pode contar 10 mil casos vai dar no 99. Das vezes é isso. É o franqueado que caiu na mão de uma aceleradora, comprou entre aspas, repasse de franquia
mal feito, pegou uma unidade que já estava ruim. Todos esses muitos casos, o cara, muitas vezes, o caso que eu contei no episódio anterior, o cara pegou a rescisão do contrato dele trabalhista, de anos de trabalho, e jogou dentro de uma unidade franqueada. Esse cara, quando quebrou, e é a mania do empresário brasileiro, isso aí é uma questão do brasileiro. Você vê, o americano, ele quebra, fecha, mas antes de perder tudo, ele primeiro... Ele desiste primeiro. Ele desiste primeiro, fecha a porta. Aqui não, aqui o cara vai... Quando o negócio já deu errado, ele já perdeu todo o dinheiro dele, o que ele faz? Ele pede um empréstimo com hipoteca da casa. Ele vende o carro. Ou seja, ele se desfaz do patrimônio para tentar salvar um negócio que já está para lá de errado. Sim. Ô, Luiz. Então ele não tem mais dinheiro. Fala. O Ricardo, você... na verdade, assim, eu quero dar uma proteção, uma roupa de chumbo para a bomba atômica que eu empurrei para o Luiz. O Luiz deu uma volta, mas agora ele entrou no ponto. O ponto da ética, da falta de ética. E eu vou te explicar, e para os nossos chamados ouvintes, ou quem está nos vendo, possa entender, porque agora o Luiz entrou no ponto. É que se divulgava mediação ou arbitragem como uma forma de malandragem, porque ela sai tão caro que isso inviabiliza economicamente o franqueado a tentar interpor uma causa contra o franqueador. Então, ela foi colocada, e em alguns casos ainda ela é colocada, como uma cláusula, como o Luiz agora está colocando, de barreira. Por quê? Porque o franqueado está tão esfolhado, ele está tão esculhambado, ele está tão sem dinheiro, que ele não vai ter como bancar uma ação através de uma câmara de arbitragem, porque é muito caro. Não, eu vou dar um exemplo pior do que isso. Se você considera, você vê como... Eu dou exemplo e depois eu volto para essa questão. Você vê como o franqueado quebra, mas quebra feio. Há 2 anos atrás, a gente atendeu uma consulta de uma franqueada que fechou a unidade. E ela estava sendo... Não, ela estava querendo fechar. E no fim, ela não fechou nenhum trabalho comigo, mas a decisão dela foi fechar. Ela não trabalhou comigo e com nenhum outro advogado. Ela simplesmente fechou a porta. E a franqueadora processou ela. Ela tomou uma medida interessante. Ela pegou a sede da empresa e tirou. Era uma unidade de shopping, tirou e pôs num outro endereço. O que aconteceu? Você vê como ela quebrou. Ela foi processada, a citação foi para o shopping, o processo correu a revelia, teve sentença. Agora o advogado da franqueadora está processando essa coitada dessa franqueada, pedindo honorários, porque ele ganhou 10%. De honorário de sucumbência. A franqueadora também está tão quebrada que ela não está nem cobrando a multa contratual que ela teria direito. Mas o que acontece? A mulher não tem dinheiro para se defender de uma cobrança, porque era bem simples, ela anula todo o processo, porque a sede da empresa estava em outro endereço há meses. Ela foi citada no endereço que ela não podia... O processo correu a revelia de uma coisa que não poderia ter corrido a revelia. Ela não tem dinheiro nem para se defender disso. Meu Deus do céu. No judiciário. Aí você imagina na arbitragem. Então, e aí, aí voltando ao tema, há uns 15 anos eu comecei a me incomodar com isso, porque eu comecei a ver, e assim, é a questão ética de transparência. Me fazia mal ver essa sensação de você falar, cara, isso não tá... Eu tenho uma paixão para que os meus contratos na história... Cara, eu trabalho com franquia há quase 30 anos. Já vão 30 anos. Na história, meus contratos são pouquíssimo discutidos na justiça. Muito pouco. De todas as redes que eu já atendi. Todas, sem exceção. Sempre tem um acordo, sempre consegue... Não é acordo. Quando você estrutura um contrato, eu brinco que eu ponho o documento novo no Word e vou escrevendo. O contrato ele tem que ser equilibrado. Não adianta aquela história antiga de, faça um contrato que só me protege. O contrato que só te protege vai dar litígio. Então, tem que ser um contrato que ele preveja saídas... Né? Você não pode... Sun Tzu falava isso. Você tem que deixar uma ponte. Você não pode destruir a ponte atrás do seu inimigo. Ele tem que ter uma saída honrosa. Então, para toda situação de conflito, você tem que ter uma saída honrosa. Eu não posso fechar todas as portas e só proteger a franqueadora. Eu tenho que ter formas de aliviar a pressão. Porque a relação vai ter conflitos. São seres humanos.
que estão no mercado, atuando como empresário. Vai ter conflito. A única certeza que você tem é que vai ter conflito. Dentro desse conflito, como que eu remedio isso? O contrato tem que trazer soluções. E uma das coisas que eu vi que não trazia solução, e pior, deixava a parte de lá numa posição ruim, e como o ser humano estava prejudicando terceiros, eu comecei a questionar isso. Falar, cara, não tá legal. O primeiro movimento que eu comecei a ter foi... Eu até escrevi, eu acho que foi no doutorado. Eu escrevi um trabalho sobre isso, sobre a cláusula de barreira na arbitragem, no contrato de franquia. Mas aí então, Luiz e Riso, quem coloca isso no contrato é proposital. Realmente para evitar que o cara procure os direitos. Ricardo, nem sempre. Nem sempre, porque... o nível de desinformação no mercado e o nível de formação de novos franqueadores é absoluto. Então tem alguém que diz para ele, porque está lá na ABF, ou porque está não sei o quê, porque você deve fazer assim. Tá, mas só um ponto importante. Veja, eu não estou advogando contra a cláusula de arbitragem, contra o uso de arbitragem no franchise. Mas eu também não. O que eu entendo é que tem que ter uma equalização nessa brincadeira. E qual seria essa equalização? Por exemplo, tem um dos líderes aí mundiais, uma lanchonete. Cara, o caminhão de dinheiro que o cara deixa para abrir uma franquia dessa é muito grande. Esse cara, você não pode dizer que ele é um franqueado, entre aspas, o termo que eu vou usar é errado, mas hipossuficiente. Ele teria uma diferença muito grande entre franqueador e franqueado. Porque, na prática, todas as relações de franquia são relações entre empresários. Um com maior poder, outro com menos. Em muitos casos, essa diferença fica muito grande. Agora, quando o cara, num caso desse, assina um contrato de franquia que vai pôr mais de 1 milhão, você não pode dizer que esse cara não foi bem assessorado, porque é louco. O cara não tropeçou, caiu dentro do negócio, assinou o contrato. Não, quem que se lasca é o cara que compra a franquiazinha de 100 mil, de 150 mil. Esse cara, esse é o problema. nós estamos num nível, estamos falando de igual para igual, para esse, a arbitragem é uma boa solução. Tanto porque o cara ganhou... ele assinou um contrato com um valor muito elevado. Nesses casos, se espera que a parte tenha um refinamento, que seria a mesma coisa que se você olhar no mercado financeiro, que é o investidor qualificado para fundos. É a mesma coisa. Você tem os investidores e o investidor qualificado. Para esses qualificados, empresários qualificados, que têm uma relação muito maior em financeira, em tamanho. Aí eu acho que a arbitragem ela é necessária, inclusive. Agora, para um caso comum de franquias, que o cara vai lá, a taxa de franquia é 30 mil reais, o cara gastou mais 100 mil para abrir unidade. Não faz sentido. Tanto que, aí voltando a essa pesquisa que eu falei que saiu no Valor Econômico, estava lá, acho que da Câmara Americana, a Anshan. O valor mínimo de arbitragens por lá verificados era uma média de acho que 150 ou 200 mil reais. Ou seja, o mínimo para um procedimento caro. Aí você fala para um cara que às vezes nem gastou isso para esses mercados de franquias pequenas, não faz sentido. Então eu acho que assim, sim, é uma questão ética de quem está montando, estruturando o documento. Você virar para o seu cliente e falar, olha, aqui eu tenho essas opções para esta parte, porque geralmente está lá no fechamento do contrato. No fechamento do contrato, nós vamos encaminhar as eventuais disputas para uma mediação, porque eu posso só prever mediação. Não teve sucesso mediação, vai para o judiciário. Justiça comum. Eu posso prever mediação. Hoje você tem uma lei de mediação. Eu posso prever no judiciário mediação pré-processual. É uma coisa que pouca gente usa. Eu tenho um problema com ti, Ricardo. Eu posso, no judiciário, pedir uma mediação. E não vai para o juiz. Vai para o... Aqui em São Paulo não se jusque. Eu vou lá e eu vou fazer... O mediador... Vai ter um mediador que vai tentar fazer o nosso acordo. Vai forçar... E são pessoas que têm estudo. Eles estudam para isso. Ou seja, não é é diferente que às vezes que você vê... Por mais que tenha árbitros preparados, mas tem muitas câmaras arbitrais, que é o que o Riso estava falando. Juntou 10 advogados ali, mais uns 3 economistas, que não fizeram curso de formação, de negociação, de mediação. Eles simplesmente são árbitros. E que não vão tentar mediar um acordo. Na mediação, não. Na mediação, você tem gente que estudou para isso. Estudou para fomentar acordo, para
para desconstruir o litígio para tentar construir uma ponte. Entende que um lado tem que ceder, o outro também tem que ceder, né? Tem toda essa E aí, questão. aí sim, entrando na bomba, quando você pega uma pessoa que é o cara que criou toda a estrutura jurídica de uma franquia, aí na outra ponta, ele não precisa nem estar atuando no caso, mas é muito influente na Câmara Arbitral X, Y, Z. Ou participa da diretoria ou do comissão, ou fez parte da fundação dessa Câmara. Aí eu tô criando isso. Cara, seria tão ético, eu teria tanta... eu estaria sendo muito transparente ao daqui remeter para lá, falar, ó, eu escolhi essa câmera, mas por que você escolheu essa câmera? Ela é boa, julga muito a questão de franquia e tudo mais. Então, é porque eu conheço a câmera bem, entendeu? Conhece não, você sabe, porque você está na diretoria, você fundou, você está ali aí no corpo diretivo. Aí é o conflito de interesse completamente forte, né? Entendeu? E aí, junta com isso que às vezes o cara... porque tem redes que são muito grandes. Tem redes que tem 50 franqueados, 20 franqueados. Tem redes que tem 800, 1.000, 2.000. E aí, nesses 2.000... Cara, a gente está no mercado, a gente vê às vezes... toca o telefone, eu não posso advogar para tal fulano, mas você pega esse caso aqui, qualquer coisa, eu te dou umas dicas. Já ouvi isso. O cara não pode porque ele advoga para a franqueadora. Então, tá errado. Isso não... O que você faz? Mas Luiz, tem um ponto muito importante que você colocou, e eu não quero que ele simplesmente passe como um vento, que é, ao fazer a documentação, provocar o equilíbrio econômico entre as partes. Mas aí eu quero pegar esse ponto que você colocou, que você chamou de equilíbrio, e tem um nome, né? Equilíbrio econômico entre as partes. E aí eu vou provocar o próprio Ricardo, porque eu não quero colocar só culpa, né? Ou denunciar advogados, mas eu quero pegar esse exemplo que o Luiz deu, que é muito interessante, porque como é que você testa a intenção moral, ética, de um franqueador ou de um futuro franqueador? É quando você propõe como advogado determinadas cláusulas que podem ferrar com um franqueado. Aí a pergunta é: qual é o franqueador que tem interesse em ferrar com um franqueado, em não proteger a sua marca, mas indo contra determinados franqueados que ele escolheu? Eu não sei, você fala isso para mim, eu sinceramente eu não acho lógico. Eu não consigo entender a lógica disso. Mas tem muitos, os vendedores de produtos, as franquias de marca e produto. Então, mas é o cara que está preocupado só com... Foi adquirida e que o novo franqueador falou claramente. Eu pesquisei o novo franqueador, né, que assumiu, eu pesquisei o mercado e eu vi que determinadas empresas têm contratos que podem aniquilar com o franqueado rapidamente. E eu quero esse tipo de posição para essa operação que eu acabei de comprar. Do lado de cá, eu já tive experiências tanto para um lado quanto para o outro, seja com um consultor, porque muitas vezes a gente desenvolve um projeto junto com uma empresa de consultoria, XYZ, um determinado consultor, por exemplo, o Riso. Muitas vezes você está do lado de cá já no giro da franquia, o seu cliente direto é o próprio franqueador. Os contratos são organismos vivos. Hoje é esta minuta, mas me corrigindo, teoricamente eles deveriam evoluir, né? Deveriam evoluir de várias coisas. Às vezes você idealizou uma coisa, por exemplo, depois com tempo você com essa melhora, mentalidade, né? Que eu falei, eu pensei numa determinada solução para uma cláusula que falei, cara, isso aqui deve funcionar bem para as duas partes. E depois não funciona. Você tem a obrigação de mudar. Claro. Né? É claro. Tem uma rede aí que eu... é melhor não falar. Mas tem. Tem coisas que, assim, o cara larga lá. Eu já cheguei para franqueador e falei, cara, vamos tirar essa cláusula de arbitragem. Eu falei, não, essa cláusula me protege. Eu falei, cara, não te protege.
Ela só arruma mais gente falando mal de você nas redes sociais e na rádio, que eu chamo na Rádio Peão, que é o grupo do WhatsApp dos seus franqueados que você não participa. Sim. Mas eles falam. Reclame aqui. Reclame aqui, sim. Então, assim, só que quando você vai discutir isso, você senta com a outra parte, que seja o consultor ou com o seu cliente, e às vezes você vai pondo cláusula. Por exemplo, essa cláusula que a gente falou no episódio anterior. Vamos colocar aqui que o cara recebe comissão do fornecedor XYZ. Imagina. O franqueador vai falar, nem sonhando por isso. Então, mas você tem que... por isso que eu critico muito esse copy-paste. Você tem que sentar, depois que você fez uma minuta inicial dos documentos, você tem que sentar na frente do seu cliente e falar, agora, o documento é grande, eu sei, mas vamos ler. E ler o documento, porque aquele documento é a minha visão daquilo que a gente conversou, que eu pus no papel. Mas isso tem que refletir a realidade. E essa realidade pode ter coisas que são indigestas. Então, cláusula... Quando o cara vem comigo, eu quero só muitas cláusulas que me protejam. Mas o que é te proteger? Tipo, eu tenho que, muitas vezes, virar para o cliente e falar, eu tenho que proteger você de você mesmo. Porque o cara quer fazer... eu quero... Por exemplo, casos típicos, né? Eu posso cortar se o franqueado não paga royalties, eu quero cortar o sistema dele, porque o cara usa um sistema informatizado e toda a operação está em cima de um software lá. Eu quero cortar o sistema dele depois de 30 dias. Eu falo, cara, você corta, mas você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque daí o cara não vai vender. E o cara não vai vender, vai continuar não vai vender. Não vai vender, mas aí que tá. De novo, aquilo que a gente falou agora há pouco. Ele não vai vender... mas não vai vender, ele vai vender. Ele vai vender, ele vai pôr um sistema paralelo. Você vai chegar lá, tem um laptop do lado, emitindo uma nota fiscal de uma empresa na cidade do lado, com uma maquininha de cartão de crédito de um outro CNPJ. Entendeu? E aí você fala, o cara não tá vendendo. Aí você abriu a porta do inferno pro cara, porque ele vai comprar, ele não pode pôr no estoque produto porque você não pode ver que ele tá com esse produto. Você só vai descobrir, e aí vai ser um tema que a gente vai falar no futuro, num outro episódio, quando bater na porta algum consultor de campo. Você vai descobrir muitas maracutaias. Aí essa parte de consultor de campo a gente vai falar mais pra frente num outro episódio. Vamos até trazer uma especialista nisso, muito bacana, a Camila. Vai ser bem legal. E essa questão de você falar para o cara, vamos colocar uma cláusula legal aqui, uma cláusula... Essa cláusula não funciona, você não pode suspender. Então, tem que correr em paralelo, porque... E mais, se o cara não vende, ou se ele ficar sem produtos, porque às vezes o próprio sistema é que repõe estoque, ele fica sem estoque. Aí chega lá o cliente que não tem o produto. Quem está se ferrando no fim? O próprio franqueador. É a sempre, marca. Né? Claro. E no fim do dia, aquilo que está na porta lá em cima, o que é? A marca. A marca é você, franqueador. Né? É o seu negócio que está lá. Então, o mercado vai falar mal de quem? Do negócio. Da marca, sim, exato. Mas é o que você estava falando, né? Mas tem franqueador que, cara, não tá nem aí para a marca, que tá trocando de marca para poder arrecadar um dinheiro com os franqueados. E aí, quando a gente vê um Lucas falando pra gente assim, que é apaixonado pelo negócio... Ou que tem 10 marcas, né? Ou que tem 10 marcas. Ou que tem 10, ou 300, tem vários, né? Não, tem muitas marcas, não interessa. De novo, a gente falou isso num dos primeiros episódios, que o Riso bateu muito nessa tecla, né? Não é a marca, é o negócio. Exato. Né? Mas, queira ou não... Não, mas pro público final é a marca, né, cara? Eles estão intimamente ligados. Né? Se você está andando no meio de um país, que você não mal fala a língua, não sei o quê, você está com fome... Você vê o M lá, os arcos dourados lá, cara, já era... Você viu o M grandão? Você fala, cara, vai lá, aqui... vai comer, exato. A marca nasceu disso, né? Historicamente. Você vai estudar a marca ela existe, ela se solidificou e se protegeu marca porque traz uma reputação, né? É por isso que as pessoas vão atrás. Então, você desmonta a reputação. E o risco reputacional, eu acho que para todos, inclusive para empresas em geral, para essa questão hoje de invasão, hackers e não sei o quê, e para a questão de franquia. O risco reputacional da marca é muito forte no franchise. Fala, Riso. Eu estou tentando aqui cuidar da bomba atômica. Você vai falando aí. Vai pilotando. Eu concordo integralmente com tudo que você colocou. Esse é um assunto delicado, mas se resolve na colocação que o Ricardo fez, que é uma questão de transparência. Você não está fazendo nada de irregular se você dá transparência, disclosure, se você
fala: o meu sistema funciona desse jeito. Por isso, Luiz, quando você colocou agora, eu quero realçar, sentar com o franqueador e ler e perguntar para ele: essa é a cara do teu negócio? É assim que você opera? É esse jeito que você quer que o seu negócio funcione? Porque o objetivo da documentação legal é fazer o negócio funcionar e não criar barreiras e travas para a coisa não andar. É um contrassenso isso que acontece. Esse negócio de colocar cláusulas e cláusulas e cláusulas num contrato e essas cláusulas não refletirem a realidade, ou você sentar com o cara e falar: olha, essa cláusula eu acho que é importante. Por quê? Porque ela protege o negócio. E no fim do dia, o que tem que ser protegido é o negócio. A franqueadora está lá, ela é a titular e tudo mais, mas o negócio tem que ser protegido para qualquer lado. E ele tem que entender que é isso. Então, tem gente que fala: não, eu quero. Já chega com um caminhão de cláusulas pré-formatadas. Eu quero me proteger aqui, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Isso são franqueadores também, todos medíocres, né? Que não estão pensando ali num futuro ou numa expansão global do negócio dele, né? Porque se você pega as grandes empresas, né, Luiz e Riso, pô, os caras não estão preocupados com essas picuinhas idiotas, né, meu? O cara tá preocupado em crescer, em expandir, em ganhar mercado. Então, assim, que nem a história do cara da lancha, né, Riso? O cara às vezes tá preocupado com a gasolina da lancha e não, né? Deixa eu ganhar minha comissão aqui para pôr gasolina na minha lancha, mas, cara, tô nem aí pra minha rede, entendeu? Então, é muito ridículo isso, né, cara, na verdade. Mas tem aceleradoras aí, fundos de aceleração, mentores, não sei o que às vezes embaixo tem 50 marcas. As 50 marcas estão com o mesmo contrato. E não estão nem aí. É o mesmo contrato. E vão abrir essa marca, fechar outra, eles não estão nem aí. O que eu falei, são medíocres, né? Eles não estão preocupados, só estão preocupados em ganhar dinheiro e não em criar um império. Porque esse império não vai ser, né? Jamais vai crescer. O Riso tem histórias aí de impérios que viraram fumaça, né? Tinha 500, 600, 800 unidades, de repente, sumiu. Vira pó. Não. Eu pergunto para vocês ainda sobre a questão de ética, conflito de interesses, né? E esse caminho. Assim, como educar um mercado no meio desta confusão toda de nomenclatura, de definições, se a própria entidade que se diz coordenadora, mantenedora do mercado, troca definições legais, não segue algumas orientações que supostamente seriam dadas por uma outra entidade, que é a Associação Internacional, que tem muito mais cancha e anos de experiência e já passou por esses processos turbulentos também. E assim, será que isso tudo a gente pode conseguir uma ética, uma transparência, uma integridade, ou esse mercado vai se esfacelar com todas essas pirâmides de franquias que estão sendo montadas? Vamos lá, eu acho que a solução ela é híbrida, porque não dá para a gente separar o joio do trigo. O mercado está aí e tem coisa boa, tem coisa ruim. Os modelos bons, o franqueador que está preocupado com a rede, que vai crescendo, esse cara vai prosperando, né? Tem gente que quer crescer em ritmo aceleradíssimo, abrir um monte de unidades no ano, não sei o quê, e faz parte do objetivo. E tem franqueador que eu conheço, cara, que quer ir 1, 2 unidades por ano. Ele fala: cara, não tenho pressa. Não tenho pressa. A gente vai chegar lá. E o cara quer indo. São modelos. Agora, tem redes que acontece isso, a expansão é muito rápida. Brrr. Depois desmonta. Brrr. E acaba. O mercado vai tomando conta desses modelos de negócio que vão quebrando. Porque tem rede que vende. Temos 500 unidades. Não, ele tem 500 contratos de franquia. Porque
o gestor lá do telemarketing que fica vendendo, vendeu e fez um monte de assinatura eletrônica, que é isso que você falou do outro episódio. Foi vendido por um telefonema, o contrato foi enviado por WhatsApp, a cópia foi enviada pelo WhatsApp, no e-mail mandou o contrato, assinou, temos uma unidade nova. Vendido. Toca o sino. Toca o sino e vamos pra cima, tá vendido. Tá vendido. Só que assim, ele entra no cômputo das unidades, mas a unidade sei lá, Rio Preto. Mas não tem lá, né? Essa cidade, fui citar. Mas foi sem querer. É a força do hábito. É a força do hábito. Mas tem lá, vendeu uma unidade lá. Mas não está nem aberto, foi só o contrato assinado. Aí passa lá 6 meses, a franqueadora ainda notifica e cobra uma multa porque o cara não abriu a franquia. Mas não teve suporte nenhum. O cara simplesmente foi um monte de telemarketing no impulso e assinou o contrato. E pagou, lógico. E pagou. Ô Luiz, deixa eu te botar outra bomba atômica, né? Eu concordo com você. A gente não pode generalizar. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo coisa muito legal. Mas a outra parte é que praticamente dirige e comanda a associação nos últimos 10 anos. Como fazer essas pessoas que comandam a associação e que têm esse pressuposto da aceleração, da multiplicação, da pirâmide, seja o que for, começarem a falar com o mercado que isso não é correto, que não vai dar certo, que o mercado não terá integridade se a gente não mudar. Conflito de interesse. Conflito. Fora de ser um conflito de interesse, assim, eu nesse ponto sou cético. Eu acho que você mudar quem tem o conflito, eu não vou sair de cima porque eu estou aqui, é a história do poder, eu já estou aqui. Do lado de lá, eu não quero mudar o modelo porque meus clientes estão aí, né? Então, assim, eu sou, nesse ponto, sou pessimista de achar que num curto espaço de tempo teria respostas para como a gente consegue resolver essa questão de conflito ético, de interesse ali, porque não, são muitos pontos errados no mercado. É gente que advoga para um monte de gente e que está aqui, todos esses caras estão meus clientes aqui, e aí fica uma troca de favores ali, que esse aqui é o cara que é ali, que indica o cara que é daqui. É política pura, né? É o que a gente tem hoje na política, Congresso, enfim. Não difere em nada. Não difere em nada. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o Riso. O Riso tá bom de perguntar hoje, né, para o Luiz, mas eu queria saber o seguinte. Esconder debaixo da mesa. Como que você vê o mercado, Riso, daqui 10 anos, cara? Olhando para o que está acontecendo agora, né? E você foi muito claro ao dizer, a gente tem uma associação, né? A ABF, Associação Brasileira de Franchise, que serve como, vamos dizer assim, bússola, né? Para orientar o mercado e realmente ela não está orientando de uma maneira tão correta devido a premiações, selos, apoio a aceleradoras, algumas marcas, enfim, que realmente não são íntegras, né? E a gente sabe que vai estourar lá na frente, que é pirâmide, enfim, como é que você quer chamar. Como é que você vê o mercado se transformando, cara? Quais são os passos? O que você acha que vai acontecer? Um pouco de mãe de Ná, Rizzo. Um pouco de mãe de Ná aí, eu queria ser. Não precisa ser mãe de Ná. Eu já vivi, mesmo dentro da própria associação, várias fases conturbadas como essa, né? Já lancei movimentos como Reage ABF, Temos que Mudar, já não é novidade isso para mim, né? Mas eu quero colocar um fato para vocês histórico. Quando a gente olha para o mercado americano, ele está 30, 40 anos na nossa frente. Não é muito diferente aqui do mercado da Austrália, mas eu diria que o mercado americano está pelo menos 30 anos na frente do mercado brasileiro de franquias. Mas o interessante é que o mercado americano ele já passou por todas essas fases conturbadas que a gente está passando no Brasil. E aí a minha previsão é baseada na reação do próprio mercado. E eu dou 3 razões para que isso vai acontecer. E o que vai acontecer? O mercado vai ser sólido, consistente, transparente e vai ser uma diferença
muito grande do que a gente vê em relação a hoje. E vou dar os 3 pontos. Primeiro, quando os limpinhos, aqueles franqueadores que seguem a cartilha, que olham, que cuidam da sua operação e que estão dentro da entidade, começarem a se rebelar por aclamação de diretores que dominam o processo por dominarem grupos econômicos. Então, eu espero que eles tomem a iniciativa de dizer: isso que vocês estão fazendo está afetando a minha rede, está cada vez mais piorando o mercado. As pessoas não desconfiam apenas de vocês, desconfiam também de mim, pelas coisas que vocês estão fazendo. Segundo ponto é a minha crença quando não mudaram a lei de franquia, quando se permaneceu com a coisa mais importante que tem, que é a circular de oferta de franquias. Ponto esse que eu converso bastante com o Luiz. É a exigência de transparência da COF e mais, no momento atual, a compreensão dos tribunais para a legislação, a compreensão dos tribunais para a circular de oferta de franquias, para a compreensão dos tribunais quando estão legislando, quando estão arbitrando, quando estão julgando litígios, de olharem para o documento que oficializa a relação entre as partes, a circular de oferta de franquias, que se sobrepõe ao contrato, que deveria ser a lei entre as partes. Mas, na verdade, esse documento, na minha opinião, passa a ser mais importante que o próprio contrato de franquia. E, por último, são essas pequenas ações que a gente está conseguindo fazer, alertando, chamando atenção. Cuidado, não se entre nessa falácia de selo de franquia, selo de excelência, que já foi selo de qualidade. Não entre dessas nomenclaturas que só confundem você antes de entrar. Afinal, investigue bastante antes de investir. Só tem que assinar embaixo, né? De trás para frente. Essa parte educacional foi o que eu falei, é o meu tripé de sempre. E ele serve para tudo. Serve para dentro da rede, ou seja, para você manter um discurso alinhado com seus franqueados, serve para o mercado, serve para tudo. E devia servir também para fora, ou seja, para o judiciário, né? Isso que aí no segundo ponto que o Rizzo falou, nós temos problemas, às vezes, no mercado. Por regra, assim, aí dando a visão jurídica do ponto de vista legal brasileiro, né? Tem o ditado, e o ditado é a regra civilista, que a proposta obriga o proponente. Então, a circular de oferta obriga quem está propondo. Então, neste ponto, ela é a regra máxima lá no franchise, porque eu estou propondo tudo aquilo. Então, eu estou obrigado. O contrato, ele regulamenta, né? Mas tem casos, e infelizmente aqui em São Paulo, o estado de São Paulo é um desses estados que entende assim. A gente teve um caso há um tempo atrás de a franqueadora tinha, que a gente já discutiu algumas vezes, contrato, COF, pré-contrato e contrato. E os franqueados, alguns, simplesmente se recusavam, não devolviam o contrato assinado. E ficavam dando uma enroladinha. Tem o inverso também, da franqueadora, que a gente pede o contrato assinado e ela não manda. Fica enrolando. Né? E aí o que acontece nesse segundo caso? E no primeiro também. Bate aqui no judiciário, o judiciário paulista, principalmente, e é complicado, porque você não consegue às vezes levar para Brasília, que tem outro entendimento. Fala que não foi assinado o contrato. E eu tive uma sentença minha, que você lê a sentença é tranquila, você fala, nossa, o juiz tá tudo certo, é tudo que eu pedi. Aí chega no final e ele falou, mas não tem contrato assinado, então você não tem esses direitos. Por quê? Porque o contrato principal não foi assinado. Só tinha um pré-contrato, ou em algum caso lá não tinha nem um pré-contrato, só tinha COF entregue. Falou, mas cara, por quê? Porque a lei exige contrato escrito.
Fala sério, né? Existiu, você tem a primazia da realidade, existiu a entrega da COF, existiu a operação do negócio, o cara operou o negócio por 3 anos. Se fosse o inverso... Mas então daí ele tem que entrar com a trabalhista, cara. Acabou. Então entra com a trabalhista, já que não tem contrato, então eu não tô sobre a regra da franquia, pô. Entendeu? Pô, é difícil, cara. O então, Brasil é difícil, bicho. Quando eu digo que educar, é educar tudo. Entendeu? É educar todo tudo. O sistema, né? É todo o sistema, porque não é fácil, né? A gente tem diferente, a gente tem a súmula vinculante, precedentes nos tribunais superiores, a jurisprudência, mas a jurisprudência, além de não obrigar, a gente tem entendimentos muito díspares no Brasil com relação a mesmos temas, né? Eu, há muitos anos, desde que eu terminei o doutorado, eu tenho mapeado decisões judiciais e tentado fazer uma grande enciclopédia de decisões. Um dia eu acabo esse trabalho. Mas você fica louco. Para catalogar isso, é um negócio do além. Eu tenho separado por estado, e dentro de estado, às vezes, você separa por divergências. É um negócio maluco. Então, este é um problema. Eu acredito mais no primeiro ponto que o Rizzo falou, que eu acho que os bons... a história do motim. A gente teve um exemplo aqui do Lucas, que ele falou, eu quero fazer o certo. Acabou. Por quê? Porque ele já sabe que tem muita coisa ruim no mercado. Sabe porque viu, sabe porque outros empresários conhecidos falaram, cara, não vai por aqui que daqui tá errado, isso aqui é prática ruim, esse cara é ruim, essa marca aqui é ruim, essa franquia é ruim, não faz isso. Ou seja, o mercado... vai selecionar... A Rádio Peão, ele vai selecionando. O mercado vai selecionar quem deve ficar, né? Aí, na questão política, e aí sim, não que seja um regulador de mercado, né, a associação, mas... tem uma expressão nacional e aí a questão são os comentários que o Rizzo falou. Aí ele tem mais propriedade para falar porque estava lá dentro em diversas histórias desde a fundação. Então, na parte do lado de externo, ou seja, os associados que chegam, esse filtro no tempo vai chegando de uma forma diferente. E vai mudar. Porque ninguém é eterno, é a história. Então as pessoas vêm e vão. A gente espera que o modelo bom passe sobre o modelo ruim. Eu acho que esse é... Rizzo, para concluir... Ele tem que almoçar ainda hoje, cara. Você tem que almoçar hoje, cara. Você está sem dormir, cara. Não, meu horário aqui tá quase 9 horas da manhã. Tá, então tem que tomar o breakfast. O breakfast. O breakfast, tem que tomar seu breakfast. Morning potatoes. Eu vou tomar café, vou tomar um café. Deixa eu dar uma conclusão que tem muito a ver com o que o Luiz acabou de colocar. E é um pouquinho de história também. Junto com o Marcelo, na época meu sócio, não existia a lei de franquias, eu estou falando de 1989, exatamente esse evento, nós decidimos que tínhamos que escrever um livro para começar a marcar, pontuar o mercado, né? Já tínhamos os guias, que nós fazíamos, os guias de franchising, que começou o primeiro com 20, o segundo já tinha quase 60 franqueadores, e chegamos aí a milhares de franqueadores ao longo dos anos que a gente produzia os guias. Mas uma coisa que eu aprendi com os americanos e que eu falei para o Marcelo, porque o Marcelo queria escrever um livro para o mercado mostrando como ser um franqueador. E eu falei, não, nós precisamos educar o mercado. Nós precisamos fazer um livro, escrever um livro que ensine a como comprar uma franquia. E se nós conseguirmos educar o comprador de franquia, que vai exigir determinados padrões do franqueador, nós vamos conseguir mexer com o franqueador também. E daí saiu, eu não posso dizer que foi o primeiro, porque o primeiro eu tinha feito em 1986, mas surgiu o primeiro livro que a gente fez junto, que é Como Comprar Sua Franquia Passo a Passo, que virou um seminário que a gente lotava e que no seminário tinha feira de franquias, que a gente fazia os participantes a exercitarem com os franqueadores aquilo que eles tinham acabado de aprender no momento do seminário. Então, educação
é o nome do jogo. Mas a gente tem que mirar no comprador de franquia, esclarecendo o que é a COF, como investigar, como avaliar. E favorecendo aquele que diga comparativamente: eu não quero essa franquia porque ela não está bem estruturada e eu terei problemas logo ali na frente. Muito bem. Foi bom papo, né? Sempre. Já passamos mais de 1 hora batendo papo aqui, Riso. Não deu nem pra ver. Foi Nem consegui tomar o café da manhã. Cara, foi sensacional. Bom, vamos falar pro pessoal aí também, Luiz e Riso. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem. Eu respondo, Luiz responde, Riso responde, enfim, estamos aqui para ajudar. E no próximo programa vamos trazer uma especialista aí, né, Luiz? Vamos falar de consultoria de campo, que é um tema, já só introduzindo isso que o Riso falou, de falar um livro específico. Outro dia eu peguei um livro sobre de franquia. Tudo que é livro de franquia que eu vejo na frente, eu compro. Compro em sebo, compro um monte de coisa. Esse livro dele, eu acho que eu citei na minha tese de doutorado, esse livro do Scherto e do Riso. Do passo a passo. Salvo engano, até olhar depois. Eu peguei um livro de orientações para franqueador, e aí, nesse tema de consultoria de campo, cara, era impressionante. Parecia um manual militar de como bater no seu franqueado. Assim, eu li aquilo, eu falei, cara, mas o cara não está ensinando o quê? Consultoria de campo não é isso. Consultoria de campo não é você ir, mandar um cara com uma prancheta, chegar lá, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E não apontar onde melhorar, né? Ou ficar só dando advertência para o franqueado. Cai o NPS, por exemplo, tem uma rede grande aí, essa é uma das cláusulas que a gente falou hoje. Uma das cláusulas que eu coloco, que é a contragosto da franqueadora, o contrato tem que ser equilibrado para todo mundo. Para renovar este contrato, eu tenho que ter condições objetivas. E o franqueado tem que enfiar a goela abaixo. Se ele foi um bom franqueado, se ele cumpriu o contrato inteiro, ele está cumprindo tudo certinho e nunca vê nada de errado, ele não pode estar na sua mão para renovar. Ele tem que ter condições objetivas de obrigar você a renovar o contrato. Você tem que ser obrigado, franqueador. Cara, você fala isso com o franqueador, o cara fica bravo. Fica bravo, né? Fica bravo. Não, eu tenho que escolher. Aí o cara começa a colocar umas cláusulas. Não, o cara tem que ter X NPS. É fácil você derrubar. Você não quer renovar com o franqueado? Manda durante 1 ano consultor de campo lá para achar 1 milhão de problemas. O NPS do cara vai lá para baixo, o cara não renova. Eu tô nota aqui, ó. Não tem como renovar um contrato desse. Então, não, tem que ter cláusula objetiva. Então, o conselho de campo não é chegar lá e ficar apontando. Conselho de campo, e aí, vamos ver se a Camila pode falar, porque também tem essa questão de ética, de exemplos. Ela pode falar, talvez não citando a marca. Tem um caso que eu era advogado da empresa que ela era consultora, de gestora de franquia. Ela foi na unidade, que a franqueada reclamava muito que o negócio não virava. A Camila mandamos, foi lá, passou, eu não lembro se 1 semana ou uns 3, 4 dias. O ticket médio da venda foi lá para cima. Só com a consultora lá. Mas ela atuando junto. Ela atuou. Ela não ficou lá de braço cruzado, com a prancheta, né? Anotando. Não, ela atuou. Fez melhorias, ela foi embora. Caiu lá para baixo de novo. Passando um tempo, reclamação, mandou. A Camila foi lá de novo. E mesma coisa, subiu o ticket médio. Na terceira vez ele falou, já entendeu que o problema não é o negócio. O negócio está aqui, ó. Por 2 oportunidades, o negócio virou. Você que está operando errado. Né? O Ricardo. Fala. Desculpe, Luiz. O Luiz está dando muito spoiler do nosso próximo episódio. Sim. Mas aí, é que ela vai contar. Eu quero cortar, mas com um agradecimento especial a vocês dois. Porque vocês me ajudaram nesses 3 episódios a montar de uma maneira mais consistente e, sobretudo, de uma maneira mais objetiva, algumas propostas que eu vou, através da ajuda de vocês, lançar para promover a integridade do franchise, especialmente junto com a associação que eu ajudei a fundar. E é por isso que eu me sinto responsável e corresponsável. Mas, sobretudo, eu quero agradecer vocês dois, porque me ajudaram a clarear ideias,
me posicionaram sobre coisas que podem ser feitas, que podem ser ditas e que podem ser colocadas em prática agora, pela associação. Não, e mesmo em comentários, a gente, como o Ricardo falou, a gente está aberto a receber um monte de comentários, críticas, elogios e tudo mais. E, na verdade, eu que agradeço, Pode Luiz. agradecer. Parabéns aí. Você que reuniu a gente, né, Luiz? Eu não O Riso que reuniu a gente, cara. Se não fosse ele, a gente não tava aqui, não. Então, assim, parabéns, cara. Nós vamos mudar essa realidade brasileira, Riso. E Bora. você vai ser igual o César lá, o macaco, que fez a revolução no planeta dos macacos. Cara puxando. É ou não é, Luiz? Ele vai conseguir, cara. A gente sai, o Luiz, a gente bandeira. sai de aranha para macaco, é uma coisa. Eu tô nessa com todas, né? Macaco, aranha. Daqui agora o macaco de pijama. Enfim, não vamos embora. falar de pijama hoje, por favor. Tchau, Riso. Até o Tchau. próximo. Até o Tchau, próximo, tchau. Luiz. Boa Obrigado. noite para Gente, até vocês mais. e um grande dia para mim depois de ter estado com vocês. Valeu. Valeu.